Salve, salve galerinha! Aqui é o Bruno, também conhecido como Zilen, e hoje eu vou fazer o meu vídeo mais hypado de todos os últimos tempos. Eu vou devanear um pouco dos assuntos sérios, mas talvez eu fale de alguns assuntos sérios nesse vídeo. Então vamos lá, galera. Se prepara. Se você chegou agora no canal, nunca viu um vídeo antes ou nunca... clica aqui no botãozinho aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, se inscreve. É um botãozinho vermelho assim, pum, inscrever-se. Ele não vai te incomodar, ele não vai fazer nada, ele só me dá uma help, naquela moral. Se você curtiu o conteúdo, aperta no joinha, compartilha pra mais gente vir aqui, porque a gente vai começar a voltar a fazer muito conteúdo. E por que eu tô tão hypado, né, gente? Por que eu tô tão feliz? Porque, literalmente, o meu mangá, que é o quadro japonês, favorito de todos os tempos, chamado Shaman King, recebeu um remake oficial para anime. O que acontece? Shaman King, ele no Japão, ele foi de 98 até 2004 publicado, ou seja, foram 6 anos de publicação. E nesses 6 anos eles foram 32 volumes, tá? 32 volumes de 200 páginas aproximadamente. E cara, e tipo assim, e ele teve um anime que foi adaptado entre 2001 e 2002 no Japão e chegou a passar no Brasil pela Fox Kids, que tinha algumas propagandas fantásticas, tipo assim, que era uma das propagandas mais criativas e bobas que eu já vi, que foi o cara chegava, você prefere sorvete de creme ou flocos? Shaman King! Tipo, você tem um real pra me emprestar? Shaman King! E basicamente era o seguinte, para todas as perguntas a resposta é Shaman King! Entendeu? Mas era incrível, realmente era um mangá que eu me apaixonei. O anime, ele me chamava a atenção, era divertido e tudo mais, mas ele teve uma outra pegada, uma outra levada e acabou indo completamente fora do caminho. E o que aconteceu? Shaman King, ele teve outro probleminha, porque o mangá ele foi de 98 a 2004, mas o mangá parou em 2004 sem acabar. Ele teve um fim que não disse nada, sabe? E entre 2008 e 2009 saiu Kanzenbang, que foi uma continuação onde eles tiveram tanto o final, realmente, o final original da história, quanto alguns capítulos extras que se encaixavam com histórias adicionais ou com complementos de história. Por exemplo, você tem uma parte em que o grupo está enfrentando vários desafios e um dos membros do grupo fala: não, eu vou ficar para trás para atrasar eles. E todo mundo supõe que aquele personagem morreu ou que aconteceu alguma coisa muito ruim e aquele cara não é mais visto na série. Ou pelo menos não naquela mesma saga. E aí a história continua acompanhando o grupo principal, que seguiu em frente. O que acontece? Aí, por exemplo, o capítulo 180, ao invés de saiu... E aí, quando lançou esse negócio, saiu o capítulo 180.1, onde tinha o extra, que era as outras partes. Aí saiu 180.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, até finalizar a parte daquele personagem que ficou pra trás, mostrando o que aconteceu com ele. Eu vou falar assim, o que é Shaman King, né? O Shaman King ele está se passando no nosso mundo, não no tempo agora, 2020, mas na época onde ele foi criado, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E ele tem uma mitologia muito própria, e ele se trata num mundo onde existem xamãs. Mas o que é o xamã? O xamã é aquele cara que mexe com as ervas, que faz os bagulho lá, doidão lá. Também, tá? O que são os xamãs nesse mundo, no mundo de Shaman King? Eles são a ponte entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Então, o xamã pode ser o padre da sua igreja, pode ser o pai de santo do seu centro espírita, ele pode ser qualquer religioso, ele pode ser o médium que faz previsões num centro com uma bola de cristal, ele pode ser qualquer pessoa que tenha esse elo com o mundo espiritual. E acontece, na época do mangá, ele está chegando num grande evento que acontece a cada 500 anos, chamado Shaman Fight. O Shaman Fight ele é um evento
de proporções mundiais, que é junto com a passagem de um cometa, que anuncia que passa a cada 500 anos aproximadamente, e ele tem a pronúncia de que o novo Shaman King deve ser eleito. Quem é o Shaman King? Né? Ele é o rei dos espíritos. Ele é o cara que vai ser o Messias, por assim dizer, né, da história toda. Não, por favor, sem referência política aqui. E o que acontece? O Shaman Fight, ele tem uma coisa... Não, o Shaman King, né, ele tem uma coisa que é muito importante também. Por exemplo, o personagem original, o personagem principal, que é o Yo Asakura, ele vem de uma família de uma família tradicional japonesa. Ele vivia num templo e ele tem essas crenças mais tradicionalistas. E tudo isso baseia muito em que tipo de xamã você vai ser, tá? E os xamãs, eles costumam ter, os xamãs que são mais poderosos ou que vão participar do Shaman Fight, eles costumam ter um espírito guardião. E no caso do Yo, é o Amidamaru, que é um samurai. A história do Amidamaru é que basicamente ele era um jovem pobre que sempre quis ser um samurai. E como a gente sabe no Japão, ou quem não sabe, né, no Japão feudal, os samurais eles eram considerados nobres. Eles eram de famílias de samurais, eles vinham de uma tradição de proteger os daimyo, né, os senhores feudais. E ele tinha um amigo chamado Mosuke, que estava sempre com ele e que era um espadeiro, um armeiro muito bom. Só que o que aconteceu eles nunca tinham conseguido um material de qualidade, então o Amidamaru sempre quebrava as espadas. E o Mosuke pegou uma espada, uma faca que pertencia ao pai dele e conseguiu usar ela o metal dela para formar uma espada decente. E essa espada foi chamada de Harusame, que é a espada principal do Amidamaru. E o que aconteceu? Quando eles cresceram, o Daimyo da região trouxe eles para o lado dele. Porém, o Daimyo ele teve um problema, porque o Daimyo era ganancioso e ele não queria que ninguém mais pudesse ter acesso a espadas como a Harusame, como as espadas principais que o Mosuke era capaz de forjar. Então, o mestre ordena que o Amidamaru vá lá e mate o próprio amigo. Porém, o Amidamaru não conseguiu aceitar essa ordem e não conseguiu... não quis matar o amigo. Só que ele foi até o amigo e falou isso, né? Porém, o que aconteceu é que basicamente o Amidamaru ele entrega a espada pro amigo dele, que iria consertar a espada antes de fugir e ir embora, porque o Amidamaru pediu para que ele fizesse isso. Só que ele não contava com a maldade do Daimyo, que enviou alguém para seguir e espioná-los, né? E esse alguém trouxe as notícias rapidamente pro Daimyo, que ordenou que fossem matar tanto o amigo quanto o próprio Amidamaru. Só que o Amidamaru tinha feito uma promessa antes de morrer, né? Que ele esperaria naquele mesmo lugar até o retorno do amigo dele. E ele continuou cumprindo essa promessa mesmo após a morte. Então o espírito do Amidamaru estava parado naquele mesmo vale, naquele mesmo lugar onde ele ficou de encontrar o seu amigo. Então ele basicamente ele é vingado pelo Yo no primeiro capítulo, e a partir daí é que eles começam a criar um laço. Ele é vingado não pelo xamã, mas por quebrarem a pedra tumular dele, e a partir daí eles começam a desenvolver um laço, e o Yo basicamente tem uma chance
de redenção, né? De ter um novo mestre bom e de trabalhar com ele. E o Io, obviamente, ele faz uma reparação na parte dele também, ajuda a consertar a antiga e perdida espada do samurai e com isso libera o amigo, o espírito do amigo, para fazer a passagem para o outro lado. As histórias são muito bonitas e são coisas assim, são pequenas histórias que se juntam numa grande história, sabe? E são histórias tão reais e tocantes e tão, ao mesmo tempo, tão simples, sabe? Que eu tenho certeza que elas vão tocar o coração de vocês também. Mas você tem vários personagens e você tem a história do personagem e você tem a história do espírito que guarda esse personagem e você tem a main plot, né, que é a trama principal da história. E quais são as principais diferenças do anime pro mangá? Por que eu tô tão hypado pelo mangá ser a adaptação, né? Porque o mangá ele entra em temas muito sérios, como ele entra em temas de religião, ele entra em temas de vida após a morte, ele entra em temas de culpa e redenção, ele entra em vários temas mais profundos. Ele trata até mesmo de coisas como depressão e de mais preconceitos como racismo, sexismo. Eles tratam de tudo isso em diversos pontos, sabe? Tem personagens que vêm de situações de marginalização e que conseguem ascender como um xamã ao longo da história. Então você tem personagens muito únicos e que no mangá eles tiveram um desenvolvimento mais profundo. Eles tiveram um mergulho na história individual de cada um, sabe? Então, os personagens são muito complexos. E uma das coisas que eu amo também é que é um mangá que, além dos personagens serem muito completos, complexos e carismáticos, eles não têm aquela coisa de proteger o protagonista. Ah, meu Deus, o protagonista não pode perder. Não, porque ele vai chegar aqui agora e ele vai inventar um poder novo e ele vai ganhar essa luta. Bom, talvez sim. Talvez não. Ele pode até vencer. Claro, ele vence, óbvio, né? Porra, não, ninguém... Perdão pelo palavreado, mas... Pô, não dá pra ser só derrota, né? Mas ele não vence, assim... Dificilmente ele vai vencer uma luta porque sim. Todas as lutas que ele vence ou perde tem razão e tem sentido ele vencer ou perder. E outra coisa que é muito interessante também, e que só mostra, creio que só mostra no mangá também, é que ele nem sequer é o protagonista nem sequer é o personagem mais forte do grupo dele. E isso eu acho muito maneiro, porque mostra que você pode ser o protagonista da sua vida, mesmo que você não seja o mais forte ou o mais destacado em tal coisa, sabe? Então, o que importa é você ser você mesmo e você ter força de vontade, e você ter a sua vontade de ferro, a sua vontade focada naquilo que você quer chegar e no que você quer fazer, sabe? Então, isso também é outra lição muito importante, porque cada personagem é único e cada personagem tem seu próprio objetivo e seu próprio ideal. E várias vezes eles entram em conflito por conta disso. Então, eu não tenho palavras para descrever o quão feliz eu tô com essa adaptação que vai sair. E essa trama do Shaman King, ela tem várias outras coisas. Você tem grupos inteiros e personagens que não existem no mangá. Quer dizer, que não existem no mangá. Tem acho que 5 personagens só que não existem no mangá, mas que são bem irrelevantes para a história, eles não afetam. E tem muitos personagens que existem no mangá e não existem no anime. Você tem a história do Golem, você tem a história... você tem a própria história de fundo do vilão principal, do antagonista principal, que é o Raul. E você tem, cara, sério, você tem tanto aprofundamento na história que vale muito, muito, muito a pena. Se você ainda não viu, se você quer, se conseguir tirar um tempo e quiser ler o mangá antes dele sair, as versões brasileiras foram publicadas pela JBC e foram 64 edições, e se eu não me engano, alguns anos atrás saiu num especial
um extra com os 3 volumes finais, tá? Na época eu acompanhei aqui no Brasil, inclusive, eu li pela versão brasileira. Foram 64 volumes brasileiros, que são metade do volume japonês, por isso que é 32,64, né? E eu não tenho como dizer o quanto essa história me ensinou e quanto isso me educou, porque, gente, você tem gente de diversas espiritualidades, nacionalidades, etnias, culturas completamente diferentes e todos ou batalhando ou unidos tanto pelo mesmo desejo quanto pelo mesmo desafio. E eu espero muito que vocês gostem tanto dessa história quanto eu e que vocês consigam ter acesso e se apaixonar por isso tanto quanto eu pude. E eu fico muito feliz que essa oportunidade esteja sendo entregue agora em 2021. Então é isso, eu vou deixar o link aqui para publicação, para algumas publicações e para a publicação original da franquia, apesar de estar em japonês, né? E guys, sério, se vocês não conseguirem comprar a versão original, etc., se não tiverem outros recursos, eu tenho certeza que vocês encontram na internet com facilidade Shaman King mangá e vocês vão se apaixonar. Por favor, se você já leu Shaman King, ou se você conhece Shaman King, ou se você só conhece pelo anime e quer saber mais diferenças entre um e outro, etc., comenta aqui embaixo que eu faço um outro videozinho com spoilers, explicando as diferenças principais, mostrando, pegando trechos do mangá e colando aqui, não tem problema nenhum. Eu faço isso pra vocês, mas a princípio eu tinha que dar essa notícia maravilhosa e agradecer por tantas coisas boas que estão vindo mesmo em tempos sombrios. É isso, galera. Muitíssimo obrigado. Até a próxima e GG.